Ele é tão idiota. Ele realmente acha que essas crianças são dele. Eu escutei minha nora falando após eu chegar de surpresa. Mas quando eu revelei a verdade ao meu filho, ele planejou algo que eu jamais imaginaria. A voz dela, vindo da varanda dos fundos, era um sussurro cortante que atravessou a brisa da tarde e me atingiu como um soco no estômago. Eu estava com a mão na maçaneta da porta de vidro, pronta para deslizar e anunciar minha chegada surpresa com um saco de pães de queijo quentinhos. O cheiro amanteigado enchendo o ar. Mas minhas palavras morreram na garganta. Meu corpo congelou. Não, ele não faz a menor ideia, dizia Sandra ao telefone, com um tom de escárnio que eu nunca tinha ouvido em 8 anos. Ela deu uma risadinha, um som feio e quebrado. Ele é tão idiota. Ele realmente acha que essas crianças são dele. Idiota. A palavra ecoou na minha cabeça, ricocheteando como uma bala perdida. Idiota. Meu filho, meu Jonathan, o homem mais bondoso e dedicado que eu já conheci. As crianças, meus netos. Léo, com seus 7 anos e o cabelo espetado do pai. Miguel, com 5, e os mesmos olhos curiosos que Jonathan tinha na idade dele. Minha mente girava, se recusando a aceitar. Eu devo ter ouvido errado. O vento, o barulho de um carro passando. Tinha que ser isso. Recuei um passo, me escondendo atrás de uma grande samambaia que pendia ao lado da porta. Meu coração batia tão forte que eu temia que ela pudesse ouvi-lo. A conversa continuou. Claro que eu nunca vou contar. Sandra sibilou para a amiga do outro lado da linha. Pra quê? Ele é o pai perfeito. Paga tudo, ama os meninos mais que a própria vida. Onde eu acharia outro homem assim? O verdadeiro pai deles nem sabe que eles existem. E é melhor que continue assim. Jonathan é o provedor, o porto seguro, o trouxa perfeito. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão da família feliz que eu acreditava ter. As imagens dos últimos 8 anos passaram diante dos meus olhos como um filme em alta velocidade. O casamento deles, a alegria de Jonathan quando descobriu a primeira gravidez. Lembro-me dele me ligando, a voz embargada de emoção. Mãe, eu vou ser pai. A senhora vai ser avó. Lembrei-me das noites em que ele passou em claro com Léo, que sofria de cólicas. Jonathan caminhava pela casa com o bebezinho no colo, cantando baixinho, exausto, mas com um sorriso no rosto. Lembrei-me dele ensinando Miguel a andar de bicicleta, no parque, correndo atrás dele, segurando o banco, com o rosto vermelho de esforço e orgulho. Para Jonathan, aqueles meninos não eram apenas filhos. Eles eram o centro do seu universo, a razão do seu existir. Todo o seu trabalho, suas horas extras, seus sacrifícios, era tudo para eles, para dar a eles o mundo. E Sandra, a mulher que meu filho amava, a mãe dos seus filhos, ela era uma farsa. A imagem dela em minha mente sempre foi a da nora ideal, doce, atenciosa, uma mãe dedicada. Quantas vezes eu não a elogiei para minhas amigas. Jonathan tirou a sorte grande. Sandra é um anjo. Um anjo. Que piada de mau gosto. O anjo estava na varanda, destruindo a vida do meu filho com palavras venenosas ditas ao telefone. A conversa dela parecia durar uma eternidade. Eu ouvi detalhes que fizeram meu estômago revirar, sobre como ela tinha certeza, sobre como era fácil enganar um homem que confiava tanto. Meu corpo tremia de raiva e de uma dor profunda, uma dor que eu não sabia que era possível sentir. Não era só pelo meu filho, era pelos meninos, meus netos. Ou melhor, os meninos que eu amava como netos. Aquele laço de sangue que eu tanto valorizava tinha sido cortado. Mas o amor continuava ali, sufocante e doloroso. Eles eram inocentes. Eles amavam Jonathan com a mesma intensidade. Para eles, ele era o único pai, o herói, o mundo inteiro. Finalmente, ouvia dizer: preciso ir, amiga. O Jonathan já deve estar chegando.
Beijos. O clique do telefone desligando me despertou do meu transe horrorizado. Agi por instinto. Dei meia volta, silenciosa como uma ladra, e caminhei de volta para o meu carro. O saco de pães de queijo caiu da minha mão trêmula, espalhando-se pela calçada. Eu não me importei. Entrei no carro e fechei a porta, o som abafado me isolando do mundo. Respirei fundo, mas o ar não vinha. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Dirigi para casa em um nevoeiro de choque e angústia. As ruas familiares pareciam estranhas, distorcidas. Cada semáforo vermelho era uma tortura, me forçando a parar e a reviver aquelas palavras terríveis. Ele é tão idiota. A risada dela. A crueldade. Ao chegar em casa, sentei-me no sofá da sala escura, o silêncio da minha casa amplificando o caos dentro de mim. O que eu ia fazer? Se eu contasse, destruiria a vida do meu filho. O mundo dele ruiria. A dor o consumiria. Mas se eu não contasse, se eu guardasse esse segredo monstruoso, eu seria cúmplice dessa mentira cruel. Eu veria meu filho vivendo uma farsa, sendo ridicularizado pelas costas pela mulher em quem ele mais confiava. Como eu poderia olhar nos olhos dele no próximo almoço de domingo, sabendo que sua felicidade era construída sobre uma base de engano e traição? Como eu poderia abraçar aqueles meninos sem sentir a pontada dessa verdade amarga? A responsabilidade pesava sobre mim como uma laje de concreto. A vida do meu filho, a felicidade dele, estava em minhas mãos. E qualquer que fosse a minha escolha, eu sabia, com uma certeza devastadora, que a dor era inevitável. Passei a noite em claro, sentada na mesma poltrona, enquanto a escuridão lá fora dava lugar a um amanhecer cinzento e doentio. Cada rangido da casa, cada som distante, me fazia pular. Eu não tinha um plano. Minha mente era um turbilhão de cenários, cada um mais doloroso que o outro. Eu imaginava a expressão de Jonathan, a incredulidade, a negação e, finalmente, a dor esmagadora da verdade. Eu estaria arrancando o coração dele com as minhas próprias mãos. Mas a alternativa, o silêncio, parecia uma traição ainda maior. O telefone tocou por volta das 8 da manhã. O som estridente cortando o silêncio mortal da minha casa. Era ele. Meu coração deu um salto doloroso. Mãe, bom dia. Tudo bem por aí? A voz dele era alegre, cheia de vida. A voz de um homem que acordou feliz, em sua casa, com sua família. Engoli em seco, tentando encontrar minha própria voz. Jonathan, meu filho, preciso falar com você. É importante. Minha voz saiu rouca, um sussurro fraco. Houve uma pausa do outro lado. Mãe, a senhora está bem? Parece que está chorando. Eu estou bem, mas preciso que venha aqui, sozinho. Pode vir agora? Sozinho? Aconteceu alguma coisa? Sandra e os meninos... Não, eles estão bem. É sobre outra coisa. Por favor, Jonathan. Apenas venha. Ele deve ter sentido a urgência e o desespero na minha voz, porque não fez mais perguntas. Estou a caminho, mãe. Chego em 20 minutos. Aqueles foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Andei de um lado para o outro na sala, torcendo as mãos, ensaiando palavras que nunca pareceriam certas. Como se diz ao seu único filho que a vida que construiu com tanto amor é uma mentira? Não há um manual para isso. Não há um jeito fácil. Quando a campainha tocou, meu corpo inteiro estremeceu. Respirei fundo e abri a porta. Jonathan estava ali, com um sorriso preocupado no rosto. Seus olhos, os mesmos olhos que eu conhecia desde o dia em que ele nasceu, me analisaram, cheios de inquietação. Mãe, o que foi? A senhora me deixou assustado. Eu não consegui dizer nada. Apenas o abracei, com força, como se pudesse protegê-lo do golpe que estava prestes a desferir. Ele retribuiu o abraço, confuso.
Vamos entrar. Sente-se. Eu disse, guiando-o para o sofá. Ele se sentou e eu permaneci em pé, incapaz de relaxar. Ele me olhava, esperando. O silêncio se esticava, tenso e pesado. Mãe, pelo amor de Deus, fale alguma coisa. Fechei os olhos por um instante. Jonathan, o que eu vou te dizer vai doer. Vai doer muito. Mas você precisa saber que eu só estou fazendo isso porque eu te amo mais do que tudo no mundo. A preocupação em seu rosto se transformou em medo. O que aconteceu? Eu fui até a sua casa ontem para fazer uma surpresa, levar pães de queijo. Minha voz falhou. Você não estava, mas a Sandra estava. Ela estava no telefone, na varanda. Parei, buscando o ar que parecia ter desaparecido da sala. Jonathan franziu a testa, sem entender onde eu queria chegar. E eu ouvi Jonathan. Eu ouvi a conversa dela. Contei tudo. Repeti as palavras dela, uma por uma, a voz dela ecoando em minha própria boca. Ele é tão idiota. Ele realmente acha que essas crianças são dele. Vi a cor sumir do rosto de Jonathan. Ele empalideceu, seus lábios entreabertos em choque. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios, vidrados. Ele balançou a cabeça lentamente, um gesto de negação quase infantil. Não, não, mãe. A senhora deve ter ouvido errado. Não é possível. A Sandra, ela não... Eu queria ter ouvido errado, meu filho, eu disse, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto. Eu rezei para ter ouvido errado, mas eu ouvi tudo. Ela disse que o pai verdadeiro nem sabe que eles existem, que você era o trouxa perfeito. A palavra trouxa o atingiu. Vi um espasmo de dor crua contrair seus músculos. Ele se encolheu, como se tivesse levado um soco. Ele olhou para as próprias mãos, depois para mim, a confusão e a dor guerreando em seus olhos. Os meninos, ele sussurrou a voz quebrada. Léo, Miguel, eles não são... Ele não conseguiu terminar a frase, e eu não precisei responder. O silêncio que se seguiu foi a confirmação mais cruel. Ele se levantou do sofá e começou a andar pela sala, as mãos na cabeça, como um animal enjaulado. Ele murmurava coisas para si mesmo, fragmentos de frases que eu não conseguia entender. 8 anos, minha vida, tudo mentira. De repente ele parou e olhou para mim, seus olhos agora queimando com uma fúria gelada que eu nunca tinha visto. Ela me enganou. Ela olhou nos meus olhos todos os dias e mentiu. Ela me fez de palhaço. A dor estava se transformando em raiva. Uma raiva vulcânica que parecia prestes a explodir. Eu sabia que estava testemunhando o momento exato em que o coração do meu filho se partia em 1000 pedaços. A imagem do pai amoroso, do marido dedicado, estava se desfazendo, e no lugar dela surgia um homem traído, humilhado da forma mais profunda possível. Ele pegou o celular do bolso, os dedos tremendo de fúria. Eu vou ligar para ela. Eu vou acabar com ela. Jonathan, não! Eu implorei, segurando seu braço. Não faça nada de cabeça quente. Pense, meu filho. Pense nos meninos. Pensar nos meninos? Ele gritou, a voz rouca de angústia. Eles nem são meus filhos. A frase ficou suspensa no ar entre nós, terrível e definitiva. Ele mesmo disse. A negação tinha acabado. A realidade o havia atingido com força total. E era feia, brutal e impiedosa. Eu o vi desmoronar ali, na minha frente. O homem forte que eu criei, o pilar de sua família, caiu de joelhos no meio da minha sala e chorou. Não um choro silencioso, mas soluços altos e guturais, que vinham do fundo da alma, arrancando pedaços de seu ser. Eu me ajoelhei ao lado dele, o abracei e chorei junto, meu coração se partindo com o dele. O som de nossa dor compartilhada era a única coisa que existia no mundo naquele momento. Ficamos ali,
no chão da minha sala, por um tempo que não sei medir. O mundo se resumia ao som dos soluços do meu filho e ao toque das minhas mãos em suas costas, tentando oferecer um conforto que eu sabia ser impossível. Aos poucos, o choro desesperado dele foi diminuindo, transformando-se em um tremor silencioso que sacudia todo o seu corpo. Eu o ajudei a se levantar e a se sentar no sofá. Ele parecia uma casca vazia, os olhos vermelhos e inchados fixos em um ponto qualquer da parede, como se estivesse assistindo a todo o seu passado ser queimado diante dele. Eu trouxe um copo de água com açúcar, um remédio antigo da minha própria mãe para qualquer tipo de choque. Ele pegou o copo com as mãos trêmulas, mas não bebeu. Apenas o segurou, olhando para o líquido como se não o reconhecesse. O silêncio que se instalou era mais pesado e assustador do que os gritos de antes. Era um silêncio cheio de estilhaços. Foi então que eu vi a mudança. A dor em seus olhos não desapareceu, mas algo mais se juntou a ela. Uma frieza, uma dureza que enrijeceu sua mandíbula e escureceu seu olhar. Ele colocou o copo na mesa de centro com um baque surdo e se levantou. Não era mais o homem que tinha desabado de dor. Era outro. "Mãe", ele disse, a voz baixa e rouca, desprovida de qualquer emoção. "Obrigado por me contar." "Meu filho, eu..." "Não", ele me interrompeu, levantando a mão. "A senhora fez a coisa certa. Eu precisava saber. Agora eu sei." Ele caminhou até a porta, pegando as chaves do carro que tinha deixado no aparador. Um alarme soou dentro de mim. O olhar dele era perigoso. "Jonathan, o que você vai fazer? Aonde você vai?" Ele se virou para mim e por um segundo vi um lampejo da fúria de antes. "Eu vou fazer justiça", ele disse, cada palavra pesando 1 tonelada. "Ela não vai se safar disso. Ela não vai continuar rindo de mim." "Justiça? Que tipo de justiça, Jonathan?" Meu coração começou a bater descompassado, uma ansiedade gelada subindo pela minha espinha. Eu temi o que aquela palavra significava, para ele naquele momento. "Por favor, não faça nada de cabeça quente. Não vá atrás dela agora. Pense, meu filho. Por favor, pense." Tentei segurar seu braço, mas ele se afastou, o corpo rígido. Eu já pensei o suficiente. Pensei por 8 anos. Fui o marido perfeito, o pai perfeito. E para quê? Para ser o trouxa perfeito? Ele cuspiu a palavra com um veneno que me assustou. "Acabou, mãe. Acabou." Ele abriu a porta e saiu, sem olhar para trás. Corri atrás dele, até a calçada. "Jonathan, espere! Não faça nenhuma loucura, Jonathan!" Ele não me ouviu, ou fingiu não ouvir. Entrou no carro, ligou o motor com um rugido e saiu cantando pneus. Fiquei ali, parada no meio da rua, vendo o carro dele desaparecer na esquina, um sentimento de pavor absoluto tomando conta de mim. O que ele quis dizer com fazer justiça? Ele iria confrontá-la? A raiva dele era tão palpável, tão violenta. Iria ele machucá-la? Ou pior, a minha mente, torturada, criou imagens terríveis. Voltei para dentro e peguei o telefone. Liguei para o celular dele. Caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. A tarde se arrastou, cada minuto uma agonia. A noite caiu, trazendo com ela uma escuridão que parecia refletir o estado da minha alma. Eu não acendi as luzes. Fiquei sentada na poltrona, o telefone na mão, olhando para a rua pela janela. Cada carro que passava me dava um sobressalto de esperança, seguido por uma nova onda de decepção. Liguei para ele dezenas de vezes. 50. Talvez 100. Cada chamada não atendida era uma facada no meu peito. Onde ele estava? Teria sofrido um acidente? Teria ido a um bar para afogar as mágoas e feito algo estúpido? Ou teria ido para casa, para o palco da sua vida de mentiras e a confrontado? A imagem de uma briga, de algo terrível acontecendo naquela casa, com as crianças por perto, não saía da minha cabeça. Eu estava com medo por ele. E por mais inacreditável que parecesse,
Eu estava com medo por ela também. Eu não queria que meu filho, em um momento de dor incontrolável, se tornasse alguém que ele não era e arruinasse o resto de sua vida. A noite inteira foi uma vigília de puro terror. Eu não comi, não dormi. Apenas esperei e rezei, pedindo a Deus que protegesse meu filho de si mesmo. O sol já estava nascendo novamente quando meu telefone finalmente tocou. O nome Jonathan na tela me fez chorar de alívio. Atendi com as mãos trêmulas. Alô? Jonathan? Meu filho, onde você está? Você está bem? Houve um longo suspiro do outro lado. A voz dele estava exausta, mas diferente. A fúria selvagem tinha sumido. No lugar dela, havia um cansaço profundo e uma determinação gelada. Mãe, sou eu. Eu estou bem, ele disse. Me desculpe por te assustar. Eu precisava ficar sozinho, dirigir, pensar. Eu fiquei tão preocupada, sussurrei, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu pensei o pior. Eu sei, me perdoe. Eu não fiz nenhuma besteira. Não do jeito que a senhora está pensando. Ele fez uma pausa. Eu podia ouvir que ele estava nervoso, mas era o nervosismo de quem está prestes a entrar em uma batalha, não o de quem perdeu o controle. Eu passei a noite toda juntando as peças, mãe, relembrando conversas, atitudes, pequenas mentiras. E agora eu sei o que tenho que fazer. O que, meu filho? O que você vai fazer? Vou para casa agora. Vou pegar algumas roupas para mim e para os meninos. E depois vou dar início ao meu plano. Plano? Que plano, Jonathan? Perguntei, a apreensão voltando. Ele hesitou por um segundo antes de responder, e sua voz era firme como aço. Um plano para garantir que a justiça seja feita, mãe. Mas não a justiça das ruas. A justiça de verdade. Ela me subestimou. Ela achou que eu era um idiota. Agora vou mostrar a ela, e ao mundo inteiro, do que um pai de verdade é capaz para proteger seus filhos. Quando Jonathan chegou à minha porta, algumas horas depois daquele telefonema, ele não era o mesmo homem que havia saído no dia anterior. A fúria cega e a dor paralisante haviam sido substituídas por uma resolução fria e inabalável. Seus olhos ainda carregavam uma tristeza profunda, a cicatriz de uma ferida que talvez nunca fechasse completamente. Mas agora havia também um brilho de determinação que eu não via há muito tempo. Ele não estava ali como uma vítima, mas como um guerreiro. Eles estão no carro, ele disse, referindo-se aos meninos. Eu disse que a gente ia passar uns dias na casa da vovó. Sandra não questionou. Ela acha que eu só preciso de um tempo para esfriar a cabeça. Ele disse a última parte com um desprezo contido. Eu abracei meus netos, meu coração apertado de amor e dor por eles, tão inocentes no meio daquele furacão. Enquanto eles corriam para dentro para brincar, Jonathan se sentou comigo na cozinha e me explicou seu plano. Foi então que eu entendi. A justiça que ele queria não era um ato de fúria, mas algo muito mais complexo e corajoso. Eu não vou abandoná-los, mãe, ele disse, a voz firme. O sangue não os tornou meus filhos. Foram as noites em claro, as fraldas trocadas, os joelhos ralados que eu beijei para sarar, as histórias antes de dormir. Foi o amor. O meu amor por eles e o deles por mim. Eles são meus filhos. E eu vou lutar por eles. Fiquei sem palavras. Eu esperava que ele quisesse se afastar, se divorciar, talvez até sumir para tentar esquecer a dor. Mas isso... lutar pela guarda total de crianças que ele agora sabia não serem suas biologicamente? Isso era algo que eu jamais imaginaria. Meu medo deu lugar a um imenso orgulho. Como, meu filho? Como você vai fazer isso? Perguntei. Ela cometeu um erro, disse ele. Ela me subestimou. Durante toda a noite, enquanto eu dirigia sem rumo, eu não estava apenas com raiva. Eu estava pensando. E eu me lembrei de uma coisa. Um notebook antigo que a gente não usa mais. Anos atrás,
Ela trocava muitos e-mails com essa mesma amiga com quem estava no telefone. Eu não sei porquê, mas tive um pressentimento. Ele contou que, no meio da noite, voltou para casa sorrateiramente, pegou o aparelho no fundo do armário e passou horas em um café 24 horas, vasculhando arquivos antigos. E ele encontrou e-mails, trocados com a amiga antes mesmo do casamento, discutindo o plano, falando sobre a estabilidade financeira de Jonathan e como seria perfeito se ela engravidasse logo, sem que ele jamais precisasse saber a verdade sobre a paternidade. Era a prova irrefutável. A fraude não foi um deslize, foi um projeto de vida. No dia seguinte, contratamos um advogado. O homem, experiente, ouviu toda a história, olhou para as provas que Jonathan havia impresso e balançou a cabeça, impressionado. Ele explicou que seria uma batalha difícil, mas que a lei estava evoluindo. O conceito de pai socioafetivo, o pai de criação, o pai de coração, estava se tornando cada vez mais forte. A prova da má-fé de Sandra era a nossa arma mais poderosa. Quando Sandra recebeu a notificação do processo, ela primeiro riu. Ligou para Jonathan, aos gritos. Você ficou louco? Você não tem direito nenhum. Um simples teste de DNA e tudo isso acaba. O juiz vai rir da sua cara, seu idiota. Mas Jonathan não era mais o homem que ela conhecia. Ele respondeu com uma calma que a desarmou. Faça o teste, Sandra. Eu até pago por ele. Não é sobre sangue. É sobre a mentira. É sobre os últimos 8 anos. A gente se vê no tribunal. O processo foi a coisa mais desgastante pela qual já passamos. Sandra tentou de tudo. Pintou Jonathan como um homem instável, que estava tendo um surto. Mas seu castelo de cartas começou a ruir quando o advogado de Jonathan apresentou os e-mails. A expressão de choque e pânico no rosto dela no tribunal foi algo que nunca esquecerei. Sua arrogância se desfez, revelando a pessoa calculista e cruel que ela realmente era. Jonathan foi o seu próprio maior trunfo. No seu depoimento, ele não falou com raiva. Falou com amor. Contou sobre o primeiro passo de Léo, sobre a primeira palavra de Miguel, papá, sobre o medo que sentiu quando um deles teve febre alta. Ele não falava de um conceito legal, falava de sua vida, de seus filhos. Meritíssimo, disse ele ao juiz com lágrimas nos olhos. Eu posso não ter dado a eles o meu sangue, mas eu dei a eles a minha vida. E eu continuarei dando todos os dias, se me for permitido. Eles são tudo o que eu tenho. O veredito veio semanas depois. Naquele dia, o tribunal estava em silêncio absoluto. O juiz leu sua decisão, citando a fraude contínua de Sandra. E, mais importante, o vínculo inquestionável entre Jonathan e os meninos. Ele declarou que o bem-estar das crianças era a prioridade máxima e que arrancá-las do único pai que conheceram seria uma crueldade. A guarda total foi concedida a Jonathan. E então veio o golpe final. Baseado na fraude e no fato de que Jonathan seria o único provedor dos meninos, o juiz determinou que Sandra, que tinha uma profissão e capacidade de trabalhar, deveria pagar a ele uma pensão para ajudar nas despesas das crianças. O queixo dela caiu. O mundo dela virou de cabeça para baixo. A mulher que via meu filho como um provedor trouxa agora era legalmente obrigada a ajudá-lo a criar os filhos que ela teve com outro homem. A justiça, afinal, tinha um senso de ironia. Hoje, alguns anos se passaram. A vida não é um conto de fadas. A dor da traição deixou uma cicatriz profunda em Jonathan. Há dias em que o vejo quieto, perdido em pensamentos, e sei que a memória da mentira ainda o assombra. Mas então, Léo corre para abraçá-lo, ou Miguel conta uma piada e ele explode em uma gargalhada genuína, e eu vejo que ele está curando. Ele é um pai incrível, um pai em tempo integral. Eu estou sempre por perto, a vovó coruja, ajudando com o dever de casa, fazendo bolo de chocolate, enchendo meus meninos de beijos. Formamos uma nova família, nós 3. Uma família forjada não no engano, mas na resiliência do amor verdadeiro.
Às vezes olho para o meu filho, esse homem bom que transformou a maior dor de sua vida em seu maior ato de amor, e penso que Sandra estava errada. Ele não é um idiota. Ele é o homem mais forte que eu conheço. E ele não precisou de vingança para vencer. Ele só precisou ser o que sempre foi: um pai.